13 de 91, né? Temos aí, por exemplo, o auxílio reclusão, lá do artigo 80 da Lei 8.213 de 91, temos aí o auxílio doença, do artigo 59, temos aí a pensão por morte, do artigo 72, né? Temos vários benefícios que são assegurados pela Previdência Social, conforme prevê o artigo 201 da Constituição Federal, mas tem uma coisa interessante aí que é bom que os senhores guardem para fins de concurso, né? Por quê? Porque a Previdência ela só concede benefício para aquele que contribui com a Previdência. Então, quem nunca contribuiu, nunca vai se aposentar, né? A família do preso que nunca trabalhou e nunca contribuiu, nunca vai receber o auxílio reclusão, né? A mulher que nunca trabalhou não vai receber o salário maternidade, lá do artigo 72, né? A pessoa que nunca trabalhou e nunca contribuiu, a família não vai receber a pensão por morte, né? O filho, por exemplo, recebe a pensão por morte até os 21 anos, né? Professor, Oi, diga. Esse do detento aí, inclusive, é algo que as pessoas falam até erroneamente por aí, né? Que eles falam que a família do preso recebe só por ele ser preso, mas não é assim que funciona, né? Não, ele tem que ter contribuído com a Previdência Social. Então, tem que ter um histórico anterior de contribuição para a Previdência Social, porque o condicionamento para o benefício da Lei 8.213 de 91, exatamente essa contribuição, né? Então, tem que ter contribuído. Se não tiver contribuído, ele não vai nem se aposentar, né? Nós temos aí 4 tipos de aposentadorias, né? Lá no artigo 42, nós temos a aposentadoria por invalidez, que agora trocou de nome, né? Temos aí lá no artigo 48 a aposentadoria por idade, no artigo 52 a aposentadoria por tempo de contribuição e no artigo 57 a aposentadoria especial, né? E essas aposentadorias só tem direito quem contribuiu, né? Com exceção do artigo 42... Professor, mas tem o auxílio-doença? Diga, doutora. O auxílio-doença tem que ter 12 meses. Porque não precisa ter contribuído, né? O auxílio-acidente é que não precisa. O auxílio-acidente, lá do artigo 86, não precisa ter contribuído. Ele não tem o... É que eu estou tentando a palavra aqui, mas não está saindo. É o período de carência, não é verdade? Então, tem alguns benefícios que tem a carência e tem outros que não tem, né? Então, vejo que existe aí uma diferença entre auxílio-acidente e auxílio-doença, né? O auxílio-acidente é aquele que ocorre em decorrência do acidente de trabalho. O acidente de trabalho está previsto lá no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal e no artigo 18 da Lei 8.213 de 91. Então, ele é diferente do auxílio-doença, né? Mas isso aí nós podemos até estudar depois, quando nós estivermos vendo aqui as autarquias. Por que eu estou falando tudo isso? Na verdade, eu quero que os senhores gravem que o INSS é a autarquia responsável pela gestão da Seguridade Social. E o INSS é o quê? É uma entidade pública de natureza pública. Uma natureza pública que tem o INSS, então ele cuida aí da Seguridade Social. Então ela tem 3 espécies, a saúde, a previdência e ainda faltou falar sobre assistência social. Assistência social está lá no artigo 203 da Constituição Federal e é regulamentado pela Lei 8.742 de 93, e ela garante os benefícios. Por exemplo, a pessoa morre e não tem caixão, né? É previsto lá um caixão, né? A pessoa tem direito, todos nós temos direito a um caixão, né? Ninguém quer ir pegar o caixão, mas nós temos direito ao caixão, não é verdade? Então, vejo que temos também direito aí ao benefício de prestação continuada, lá do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, também previsto o artigo 205, inciso 3º, não, artigo 203, inciso 5, né? Artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, quando fala aí do benefício de prestação continuada. É um salário que todos têm direito, aqueles que têm mais de 65 anos de idade,
e não tem, a família não tem condições de sustentá-lo, então ele tem direito a esse benefício de prestação continuada, que muitos pensam que é a aposentadoria, né? A aposentadoria, quando a pessoa morre, se tiver filho menor de 21 anos, ele vai continuar recebendo, se tiver a esposa vai ficar recebendo, né? Agora, o benefício de prestação continuada, não. Quando a pessoa morre, morre também o benefício, não é verdade? Então, não tem direito a nada depois que a pessoa acaba falecendo aí. Então, esse é o benefício de prestação continuada. E quem é que exerce a gestão... E também não dá direito a 13º, né? Não, exatamente. Por isso que eu estou dizendo, nós temos uma série de requisitos que diferenciam. A aposentadoria é do benefício de prestação continuada. Então, vejo que quando nós analisarmos isso, nós veremos aí mais ou menos as diferenças aí entre esses dois institutos. O importante é que quem gerencia isso é a administração pública. Através do quê? Através da administração pública indireta, e essa gerência se dá por uma entidade pública de direito público, que é uma autarquia, né? É uma autarquia que é o INSS. Assim como acontece também aqui no Estado, na Acre Previdência, né? E também no município. Agora, o município eu não sei como é que é o nome do Instituto aí, da Previdência do município. Né? RBPrev. Como é que é? RBPrev, exatamente. Então, a RBPrev também faz esse papel, só que na esfera da administração pública municipal. E a Previdência, ela faz aí a mesma coisa, só que na esfera da administração pública estadual. E o INSS faz na administração pública federal, não é verdade? Então, é assim que se compõe a Seguridade Social, em consequência, a gestão pelo INSS, pela Acreprev e também pela Acre Previdência e a RBPrev, não é verdade? Então, eles fazem a mesma coisa, só que cada um em sua esfera de competência, cada um em sua competência, não é verdade? Então, vejam que nós temos aí que a administração pública ela pode trabalhar, exercer a sua atividade pela descentralização administrativa por intermédio das entidades públicas que têm personalidade jurídica, isso é importante para fins de concurso, né? E essas entidades públicas, elas podem ser entidades públicas de direito público, ou seja, de natureza pública, que são as autarquias e as fundações públicas. Autarquias e as fundações públicas são voltadas para a capacitação dos agentes públicos, não é verdade? Então, veja que uma fundação pública ela tem um papel, capacitar os agentes públicos, né? Então, vejo que tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, dentro da organização político-administrativa, deve existir aí as fundações públicas para promover a capacitação dos próprios agentes públicos. Então, a responsabilidade pela capacitação dos agentes públicos é da administração pública, que o faz por parte por intermédio, logicamente, das fundações públicas. Então, as entidades públicas de direito público ou de natureza pública são as autarquias e as fundações. As autarquias e as fundações, não é verdade? Já, por outro lado, nós temos aí as entidades públicas de direito privado. Entidades públicas de direito privado. O que são as entidades públicas de direito privado? É bom já começarmos com a pergunta que eu sempre faço, né? O Estado pode obter lucro? O Estado pode trabalhar para obter lucro? Né? Nós sabemos que lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, Lei 10.406 de 2002, no artigo 966, a previsão quanto ao exercício da atividade econômica organizada. Atividade econômica organizada. O que é a atividade econômica organizada? Na verdade, atividade econômica organizada é qualquer atividade que vise lucro,
né? Por exemplo, a indústria, o comércio, o extrativismo, a pecuária, a agricultura,